1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor, vou ler na minha versão NVT, nova versão transformadora, que é bem diferente da versão tradicional, mas ela deixa bem claro da seguinte forma: tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver e vocês não terão de depender de outros. Amém? Na versão de vocês diz assim: e de nada venhais a precisar, né? Ou de ninguém venhais a precisar. Depois nós vamos mostrar como está no grego, no original. Podem assentar, nós vamos falar hoje sobre Nós já falamos sobre 3 coisas acerca da fraternidade, do amor fraternal. Então preste atenção, nós falamos em primeiro lugar sobre a instrução do amor fraternal. Com quem você aprende a amar os irmãos? Você aprende com Deus. Esta foi a primeira coisa que nós vimos. Em segundo lugar, nós vimos sua extensão. Nós vimos que não devemos nos amar mutuamente só aqui nas 4 paredes da nossa igreja, mas devemos estender este amor a todos os demais cristãos de todos os lugares. E terceiro lugar, nós vimos sua progressão. A progressão quer dizer que não devemos ficar parados só nisso, nessa questão do aprendizado interior, do coração, mas devemos partir para um conhecimento maior acerca do amor fraternal que está escrito na palavra, ou seja, os ensinos de Jesus e dos apóstolos. O que Jesus ensinou sobre o amor? Então nós vimos o seguinte: nós aprendemos que devemos amar uns aos outros, mas não saberemos intuitivamente como amar uns aos outros. Para aprendermos como devemos nos amar, devemos partir para as instruções bíblicas. Devemos partir não só para a instrução subjetiva, mas também para aquela que é objetiva, que está fora de nós, que é a palavra de Deus. Jesus nos ensinou a amar como Ele nos amou. O apóstolo João diz que quem ama uns aos outros nasceu de novo. E por aí vai. Pelas cartas dos apóstolos e pelos ensinos do Evangelho de João, você aprende mais do que você tem que amar. Você aprende como você tem que amar. Foi isso que nós vimos. A sua instrução, sua extensão e sua progressão. E hoje nós vamos ver a sua irrepreensão, ou a sua ilibação. Os irmãos sabem o que é uma coisa ou alguém ilibado? O que é uma personalidade ilibada? Os irmãos sabem disso. Nós estamos vivendo em um cenário político decadente, claro, vamos dizer isto. Nosso cenário político está decadente. E uma das coisas principais que falta em cada um deles, em cada um dos que representam, é a ilibação. O que é um caráter ilibado? Caráter ilibado é um caráter puro, é um caráter incensurável, é um caráter irrepreensível. É óbvio que não devemos esperar isso de ímpios. Os ímpios não podem ter um caráter ilibado. O máximo que eles podem ter é uma boa conduta social, familiar, profissional, mas de modo nenhum eles podem ter o caráter incensurável. O único homem no planeta Terra que teve um caráter incensurável, irrepreensível, chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Somente Ele. Todos nós temos alguma coisa repreensível em nosso caráter. Qualquer um de nós temos. E quando se fala em algo ilibado em nossa política, é engraçado. Eu estou só abrindo esse parênteses, não é sobre isso que eu vou falar, mas só abrindo esse parênteses porque muita gente que fala de ilibação na política precisa ser ilibado. Mas na realidade, eles estão assim, cobrando uns dos outros a irrepreensão, sendo que todos são repreensíveis. Agora, trazendo isto também para o amor fraternal, para o seio da igreja, nós, além de aprendermos que amamos porque Deus nos ensinou, além de aprendermos que devemos estender nosso amor para fora da igreja, para fora da nossa igreja, e além também de aprendermos que nosso amor precisa expandir, ele precisa ser maior do que o que nós já praticamos,
hoje nós vamos ver que o amor entre nós, irmãos, precisa ser irrepreensível, precisa ser ilibado, precisa ser incensurável diante do mundo em que nós vivemos. Pois vejamos isto que o apóstolo Paulo quer dizer. O amor fraternal, ele tem a responsabilidade de mostrar a sua lisura, o seu caráter diante das pessoas de fora. Isso diz respeito ao bom testemunho dos crentes, e Paulo não deixa de tocar neste assunto. A pureza do amor fraternal é tão grande para o apóstolo Paulo, que não há espaço para aproveitadores que mancham a fé. Esquecendo o lado político agora, mas trazendo para o lado religioso, nós também temos visto em nossos dias muitos aproveitadores da fé cristã, trazendo manchas para o caráter da igreja. Nós sabemos que a igreja não é perfeita, a igreja perfeita será no céu. Porém, a Bíblia diz, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, que Jesus Cristo amou a igreja a ponto de dar a sua vida por ela. E, mais do que isto, Ele a purifica, Ele limpa a sua igreja, Ele lava a sua igreja com a lavagem da água pela palavra. Aprenda isso. Ninguém aqui, ou em qualquer igreja, é lavado, tem o seu caráter lavado por chamadas de atenção moral. Eu não posso trazer limpeza de caráter para a igreja chamando a atenção de ninguém. Eu só posso trazer limpeza para nós, igreja, trazendo a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é poderosa para limpar, para lavar e para purificar o povo de Deus. É o que Jesus falou em João 15:3 para os seus discípulos. Ele disse: vós já estáis limpos fala mais alto, pela palavra que vos tenho falado. Ninguém é limpo por persuasão moral. Não adianta. Você pode chegar para uma pessoa e dar a maior lição de moral nela. Se ela for mau caráter, ela vai continuar fazendo o que ela faz. Não adianta. O que vai limpar uma pessoa é a palavra de Deus. Então, dentro deste cenário religioso, cheio de aproveitadores e oportunistas da fé, que se passam pelos púlpitos das igrejas, com a aparência de santos, de pregadores, mas que na realidade eles são destruidores da igreja, o apóstolo Paulo faz 3 exortações para 3 tipos de pessoas, ou talvez para um tipo de pessoa que carrega essas 3 características, a saber, Paulo vai contra a arruaça, Paulo condena os arruaceiros. Segundo, Paulo vai contra a intromissão, Paulo condena as pessoas intrometidas na vida do outro. E terceiro, Paulo vai contra a ociosidade, Paulo vai contra a preguiça, Paulo é a favor do trabalho. Então é isso que nós vamos ver. Aos arruaceiros, Paulo diz que devem se esforçar, aproveitar o espírito que eles têm inquieto, eles devem aproveitar esse espírito de inquietação para ficar quietos. Se esforcem para ficar quietos. Segundo, aos intrometidos, Paulo diz que devem cuidar de suas próprias coisas, de sua própria vida. E terceiro, aos preguiçosos, aos ociosos, Paulo ordena que eles trabalhem com suas próprias mãos. Tudo isso está no versículo 11. Vejamos então cada uma destas exortações e o que o apóstolo Paulo queria evitar. O que é que ele queria evitar quando ele mandou a igreja fazer isso? Tem algo por trás de tudo isso. Toda doutrina, ela não é somente para você praticar, para você obedecer. Por trás dela existe um preceito espiritual que você deve preservar, um princípio espiritual que você deve preservar. Vamos ver então. Primeiro, ele diz que os crentes deveriam lutar para ficar quietos. É assim que diz sua Bíblia? A maioria das versões diz procureis, né? Procureis a viver quietos. Mas eu vou dizer que o termo grego que Paulo usa ali para procureis, que foi traduzido na nossa Bíblia, o termo grego é parecido com esse que nós estamos estudando. Nós estamos estudando Filadelfia, né? Que é amor entre irmãos. O termo grego que Paulo diz aqui, procureis, que a sua Bíblia traduziu procureis, é philotimeomai. Philo, que também é amor, né? E tímeos significa o esforço,
a honra. Literalmente é amem a honra. Paulo está dizendo o seguinte: amem a honra de ficar quietos. E quando nossa Bíblia traduziu por procurai a viver quietos, na verdade Paulo está fazendo um trocadilho. Ele está dizendo: vocês inquietos, fiquem agitados para procurar viver tranquilos. É isso que Paulo está dizendo. Aproveite sua agitação para você ficar na sua. Irmão, você imaginava que tinha isso na Bíblia? O apóstolo Paulo mandando a gente ficar na nossa. Eu nunca ia imaginar que a Bíblia ia dizer para nós: fica na sua. E é exatamente o que o apóstolo Paulo está mandando, para que nós vivamos tranquilos, quietos. Então, nós poderíamos pensar assim, né, que Paulo está mandando ficar quieto, que é para ninguém trabalhar, procurar se virar. Não, como logo a seguir ele vai dizer para que eles trabalhem com as próprias mãos, então Paulo não está falando para ficar quieto no sentido do trabalho. E por outro lado, Paulo está falando quieto no sentido de cuidar do que é vosso, ou seja, supõe que você tem que se empenhar para ficar fora daquelas conversinhas que provocam discórdias. Este é, vamos dizer, esta é uma medida que mostra o grau de maturidade de uma igreja. Você quer conhecer uma igreja, se ela é madura ou não? Eu estou para dizer para os irmãos: você conhece uma igreja madura pelo grau, pelo nível de fofoca que existe nela. Se é uma igreja silenciosa, que não gera zum, porque hoje em dia está muito mais fácil gerar conversinha do que antigamente. Lógico que o ser humano nunca perdoou isso, né? Onde tinha uma fresta, uma brechinha, ele mostrava lá a tal da fofoca. Mas hoje é muito mais fácil. Por que hoje é mais fácil, irmãos? A conversinha. Vocês imaginam? Olhe para a sua mão, isso. Celular. Olhe para a sua mão e você vai ver os grandes portões que estão abertos para as conversas indevidas, para as discórdias, aquelas coisinhas que, se eu falasse com você pessoalmente, você não iria se ofender, mas você leu no WhatsApp, você vai se ofender porque você leu. Olha a diferença. Nós estamos vivendo nesses dias em que a sensibilidade das pessoas aumentou pelo quê? Pela sua própria honra. Autotimeomai, no grego, própria honra. Mas Paulo não diz autotimeomai, ele diz filotimeomai. Filo, amor, a verdadeira honra. E a verdadeira honra, para ser amada, para se esforçar por ela, é ficar quieto, é viver tranquilo. Então essa é a primeira coisa. Tem gente que gosta de fazer provocações, gosta de ver o circo pegar fogo, como diz o ditado, e Paulo diz: use sua inquietação para ficar quieto. Segunda coisa, ele diz que os crentes devem cuidar do que é dele, do que é próprio. Ao invés de entrarem na vida alheia e assim provocarem todo tipo de confusão, devemos cuidar daquilo que nos foi confiado por Deus. Irmãos, todos nós temos coisas que Deus nos deu para nós cuidarmos, querido. Por que vamos cuidar do que é do outro? Deus nos deu uma família, nós não estamos aguentando cuidar da nossa. Vamos entrar na família dos outros, irmãos? Nós temos nosso trabalho, queridos, que toma praticamente todo o nosso tempo. A gente não dá conta de fazer o nosso trabalho e quer meter o bedelho no trabalho do outro. Nós estamos aqui na igreja, cada um com dons espirituais dados por Deus, porque não tem nenhuma pessoa dentro do reino de Deus que não recebeu dom, nenhuma. Todos nós recebemos dons da parte de Deus. Agora, observe que as pessoas que mais se metem no dom dos outros são aqueles que menos realizam seus dons. Ele não faz o que Deus chamou ele para fazer, mas ele fica apontando o dedo para o que o outro está fazendo.
no dom dele. Deus me chamou para orar, eu não oro, e fica apontando o dedo para o outro que não evangeliza. Nem orando eu estou, meu amigo. Quanto mais evangelizar, eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer? Não. Agora, por que eu tenho que me meter naquilo que Deus chamou o outro para fazer, se ele tiver ou não estiver fazendo? Os irmãos estão vendo quanta coisa Deus colocou em nossas mãos? E outra, querido, só abrindo um pequeno parênteses aqui, Deus vai cobrar todas essas coisas de nós. Para quem não acredita, basta ler Mateus 25, a partir do versículo 14. Jesus disse que o reino dos céus será semelhante o quê? Será semelhante o homem que distribuiu talentos para os seus servos. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1, cada um segundo a sua capacidade. Entendeu? Tem gente que recebeu 1 talento, ele vai lá e enterra, igual aquele da parábola enterrou. Mas ele não faz e fica apontando para aquele que tem 5. Olha, aquele irmão lá, Deus deu 5 talentos para ele só está fazendo 4. E você que tem 1 só e não está fazendo nenhum que Deus te deu? Os irmãos estão vendo quanta coisa Deus colocou em nossa mão? Portanto, o que Paulo está dizendo aqui, o amor fraternal, ele não deve ser invasivo. Eu não devo invadir a vida do outro. Ele tem sim o dever de conhecer as necessidades gerais dos irmãos, mas em nenhum momento eu devo ser abelhudo. Em nenhum momento eu devo meter o bedelho dentro da vida de alguém. Irmãos, vamos equilibrar isso aqui? Vamos equilibrar isso aqui? Porque quando nós falamos isso, as pessoas pensam assim, então nós não podemos ajudar ninguém, porque nós não podemos saber se o outro está passando necessidade. Não é isso. A Bíblia diz em outra parte, comunicai as vossas necessidades com os santos. Se eu tenho necessidades, eu tenho que comunicar com os santos, eu tenho que dizer, compartilhar isso perante a igreja, que está difícil para mim na situação financeira, na situação familiar. Eu vejo irmãos aqui no culto de oração, quinta-feira, o irmão Wilson dirigiu o culto hoje, me perguntou se não ia ter oração intercessória. Eu falei, não, eu tirei porque nossas orações intercessórias são nas quintas-feiras aqui. Vem orar, vem aqui orar, vem aqui, vamos fazer os nossos pedidos. Claro que há pedidos que surgem depois disso, né? A pessoa te procura lá no WhatsApp, olha, ora por mim por causa disso, ora por um parente, isso, aquilo, vai acontecer, lógico. Na oração daqui da igreja você ora por esta pessoa, mas vamos orar intercessoriamente pelas pessoas aqui nas quintas-feiras. Venha orar, a não ser que você trabalhe à noite, a não ser que você estude à noite, a não ser que você esteja doente, e nós iremos orar por você. Caso contrário, esteja aqui, vamos orar. Por quê? Vamos equilibrar isso aqui. O amor fraternal, ele conhece as necessidades dos irmãos, mas o amor fraternal, ele não se mete na vida pessoal dos irmãos, para espalhar, para dizer o que está acontecendo. Está igual aquela história, né, dos 3 pastores que foram se confessar. Aí o primeiro disse para o outro, olha, rapaz, meu ponto fraco é mulher. Eu não posso ver uma mulher que eu já fico com desejo, né? Aí o outro disse, o meu é dinheiro, cara. Tudo que entra na igreja, oferta, dízimo, eu fico doido para pegar. Aí o outro falou, o meu é a língua. Eu estou doido para sair daqui e contar para todo mundo o que vocês fazem. Ele podia falar primeiro, né? Mas olha, para os irmãos verem que muitas vezes há pessoas que desejam conhecer suas necessidades para sair falando. Não, meus irmãos. E outra, não devemos ser invasivos. O amor fraternal cuida de suas próprias coisas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, não é? O apóstolo Pedro, abre sua Bíblia lá, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15.
Olha o que o apóstolo do Senhor Jesus falou. 1 de Pedro 4,15, ele diz: se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Você quer sofrer por amor de Cristo? Nós falamos isso aqui nas terças, né? Na terça-feira no estudo nós falamos isso aqui. Você quer sofrer por amor a Cristo? Que seja pelo Evangelho, e não por se meter nos negócios dos outros, nas coisas dos outros. Tem crente que sofre por causa disso, e aí depois ele chega: estou sendo perseguido por causa de Cristo. Não, por causa de Cristo não, porque você é abelhudo, porque você entrou na vida dos outros sem ser chamado, tá certo? E daí você causou esse tipo de perseguição contra você. Um comentarista chamado A.T. Robertson, pregador batista do sul, do século XIX, século XX, ele disse assim: é admirável ver quanta sabedoria tem as pessoas acerca dos negócios alheios, mas quão pouco interesse mostram por seus próprios negócios. Então eis aqui, primeira recomendação: esforcem-se para viver na sua, para viver tranquilo. Segunda recomendação: não fique entrando inadvertidamente na vida do outro, embora o amor fraternal, ele cuida do outro, das necessidades do outro, não só financeiras, mas também necessidades espirituais, principalmente, queridos, como eu disse domingo passado e vou repetir aqui, talvez quando nós falamos em ajudar uns aos outros, a gente só pensa no quê? O irmão está precisando de uma cesta básica, o irmão está precisando de um sapato, de um calçado. Não é só isso não, meus queridos. Muitos irmãos precisam de apoio espiritual, muitos irmãos precisam de uma palavra de sabedoria para a sua vida espiritual, e muitas vezes nós temos negado, nós temos nos furtado a isso na vida deles. Em terceiro lugar, Paulo recomenda que os crentes trabalhem com as suas próprias mãos. Como já vimos nessas mensagens anteriores, para os gregos daquela época, o trabalho braçal era vergonhoso, era direcionado aos escravos, por isso eles não tinham como algo honroso para alguém trabalhar com as próprias mãos. Porém, para o povo de Deus, o trabalho é digno. Por que o trabalho é digno? Em primeiro lugar, porque ele é divino. Quem instituiu o trabalho foi Deus. Alguém disse para mim assim: eu quero encontrar quem inventou o trabalho, que eu vou ter uma briga com ele. Eu falei: então você vai perder, porque quem inventou o trabalho foi Deus. O pecado fez o que com o trabalho? Ele trouxe a dificuldade, ele trouxe a canseira, o enfado. O pecado, ele trouxe a maldição sobre o trabalho, trabalhar muito e ganhar pouco. É isso que o pecado fez. Mas Deus não, Deus criou o trabalho para que com o trabalho o homem se parecesse com Deus, porque Deus também trabalhou, e Jesus disse em João 5,17: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, para que você se parecesse com Deus, Deus criou o trabalho para que você trabalhasse. Engraçado que antes de Deus criar o homem, Deus criou o ambiente onde Ele ia colocar o homem. E no ambiente onde Ele ia colocar o homem tinha trabalho, só estava esperando o homem. O trabalho veio antes do homem. Agora o pecado corrompeu o trabalho como ele corrompe tudo. Não é isso? Agora o apóstolo Paulo diz que o trabalho é digno, ele diz que o trabalho é divino, procede de Deus, enobrece o caráter humano. E por que ele enobrece? Porque o homem que trabalha, ele sustenta-se a si mesmo e a sua família, bem como também o enobrece ainda mais para acudir o necessitado. Tudo isso está em Efésios capítulo 4, verso 28. Eu disse domingo passado aqui que nós crentes temos que ser melhores do que o melhor ímpio. O pior ímpio não trabalha. Aliás, o pior dos piores ímpios rouba. Ele rouba o que os outros trabalham. O outro trabalha, compra um negócio e vai lá e rouba. Esse é o pior dos ímpios. O melhor dos ímpios trabalha, o mais ou menos, né? O ímpio mais ou menos, ele trabalha e gasta tudo que ele trabalha daquele jeito que, né? Nós já sabemos. Terceiro, o melhor ímpio trabalha e sustenta a sua casa. Agora, o cristão, ele trabalha, sustenta a sua casa, auxilia os necessitados e sustenta o reino de Deus. E aí?
As pessoas dizem, Deus não precisa de dinheiro. É claro que não. Deus não precisa de nenhum centavo. Deus é dono de todas as coisas. Mas Deus, Ele estabeleceu o reino dEle aqui na terra, para que este reino fosse sustentado por aqueles que voluntariamente retiram do seu sustento, do seu ganho, para manter o reino de Deus em andamento sobre a terra. E eu pergunto para você, você faz isto com o coração cheio de alegria? Porque o mandamento de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 é este: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Alegria. Mandei um vídeo aí para os irmãos hoje, né? Hoje eu estava inspirado para mandar vídeo lá do pessoal de Moçambique. O pessoal de Moçambique estava lá cantando as musiquinhas dele, fazendo a dancinha e passando na frente lá do altar, na mesinha deles, e colocando suas moedinhas em cima da Bíblia. Colocando uma moeda, vinham lá dançando e cantando e colocavam uma moeda. Cantando e dançando e colocavam uma moeda. Irmão, sabe quanto vale uma moeda daquela lá, que eles estão colocando ali, para nós no real? 8 centavos. 8 centavos. Aquela moeda lá vale aqui para nós. Talvez menos. Eu estou jogando um metical. Talvez eles estão dando centavos de meticais, que é menos que 8 centavos para a nossa moeda. E eles estão ofertando com alegria. Alegria, cantando, dançando e colocando moedinha. E sabe, eu vou dizer para vocês, eu tenho certeza que Deus colocou a gente para abençoar eles lá, por causa daquilo lá, que vocês viram aquilo lá. Igreja mão de vaca, igreja avarenta, que não contribui, ela tem o decreto de Deus de fechar suas portas. Eu avisei isso para uma igreja, 2 igrejas nossas. Eu avisei, falei, tomem cuidado, vocês não contribuem porque amam o dinheiro, acham que vai fazer falta, não contribui, Deus vai fechar as portas da igreja. Dito e feito. E olha que nós sustentamos essa igreja que eu avisei durante mais de 7 anos. Nós que sustentamos. E mesmo assim ela fechou. Sem precisar tirar 1 centavo do bolso dela, a igreja fechou. Está vendo? Agora veja os irmãos de Moçambique, que tiram insignificantes centavos aos nossos olhos, mas eles contribuem de coração e colocam tudo o que tem a oferta diante do Senhor. O que Deus faz com uma pessoa dessa? Deus fala assim, eu vou sustentar vocês. E então Deus não manda no mundo inteiro? Lá em Provérbios 21 não está escrito assim, o coração do rei está na mão do Senhor e ele inclina conforme ele quer? Deus inclina o coração do rei do jeito que ele quer, irmãos. Então Deus vai lá no mundo, no mapa mundi, né? Deus olha o mapa mundi e fala assim, eu vou escolher esta igreja, e põe o dedão dele em cima de Rondônia, lá no mapa do mundo inteiro. Deus põe o dedão dele em cima de Rondônia, na cidade de Vilhena, na avenida 1705, que é a Vitória Régia aqui, põe o dedo em cima da nossa igreja e fala, escolho esta igreja para sustentar os meus filhos em Moçambique. E a gente olha e fala, mas Deus, nós somos pobres também, nós não temos nada. E Deus fala, e quem é que sustenta vocês? Não sou eu? Está vendo vocês aí sentadinhos nesses bancos que estão na igreja? Vocês sustentam esta igreja com seus dízimos e ofertas, para que esta igreja sustente aqueles irmãos em Moçambique, com as ofertas, contribuições para as mais de 60 crianças órfãs, que não têm onde dormir nem comer, que perderam seus pais, e estão ali sendo cuidados pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos, que também não têm o que dar para eles, e Deus providenciou, e eles estão lá. Hoje eu conversei com o pastor, e disse para ele assim, pastor, eu estou sentindo falta do feijãozinho no prato das nossas crianças.
nós estamos mandando oferta e eu quero que você compre feijão para eles. Porque a gente só vê milho, né? Milho. Foi uma festa quando eles puderam comer arroz. Fizeram uma festa igual churrasco. E quando veio o feijão então? Novidade. Primeira vez que muitas crianças estavam comendo feijão em sua vida. E ali, essas crianças festejando, comendo e se alegrando. Aí de repente vinha mais vídeo, o tempo foi passando, não vi mais feijão. Falei hoje com ele, o que aconteceu, pastor? Ele disse assim, pai, ele me chama de pai, né? Pai, as crianças enjoaram do feijão, agora elas querem mesmo só arroz e milho. Eu falei, de vez em quando a gente separa um dinheiro para comprar uma carne, eles não podem comer daquelas aves que eles cuidam lá, né? Os frangos, as galinhas, porque em geral dá muita praga naqueles animais, eles não podem porque faz mal à saúde. Então eles têm que comprar carne num preço caro para distribuir só de vez em quando para os alimentos. Mas ele me disse uma notícia maravilhosa hoje. Eu não temos tempo aqui de passar mais vídeos, mas conforme a nossa conversa, ele disse uma coisa que eu me alegrei muito hoje. Ele disse que as nossas crianças lá estão se alimentando 3 vezes por dia. Irmãos, eles passavam 3 dias sem se alimentar às vezes. E agora estão se alimentando 3 vezes por dia. E eu pergunto, você acha que Deus está fazendo isso por eles? Por quê? Porque eles não têm dó de meter a mão no bolso e tirar a última moedinha que eles têm e entregar para o reino de Deus. Vai faltar para eles? Não! Porque quem sustenta a obra de Deus é Deus. E quem sustenta aqueles que sustentam a obra é o próprio Deus. E eu fico feliz de nossa igreja poder participar deste projeto. E agradeço publicamente a todos os demais irmãos e igrejas que também têm nos ajudado, porque este projeto contagiou outras igrejas e outras pessoas para ajudar. Hoje eles fizeram a celebração da entrega das 2 penúltimas bicicletas, só faltam mais 2. E aí mandaram o vídeo, mandei para os irmãos, né? Os irmãos devem ter assistido, a celebração da entrega das 2 bicicletas. Já enviamos, né? Várias, de 2 em 2, de 2 em 2, cada mês enviamos 2 bicicletas. Para quem? Para os pastores que moram 20, 30, 50 quilômetros. E nós temos carro, moto, bicicleta, está caindo os pedaços em casa porque ninguém anda. E nós reclamamos porque chove. Não posso ir na igreja porque está... Ontem, por exemplo, teve culto dos varões aqui. Quantos varões tinha aqui? 3 presbíteros. 3 presbíteros e um varão. 3 presbíteros e um varão. Tinha 2 irmãs aqui querendo animar nós. Vai, varões, faz o culto, tá bom demais. E estava bom mesmo. É porque choveu, mas choveu depois do culto. E eu já disse, seu carro é conversível? Se ele for conversível, ele está estragado com aquele teto aberto? Porque estragado com o teto fechado também não molha não. Agora ele está estragado com o teto aberto? Aí tá, eu vou até admitir que não, tadinho do irmão, tem um carro conversível, mas vai molhar. Eu vou admitir. Pois bem, nós temos que acudir o necessitado, disse o apóstolo Paulo. Perceba que a fraternidade ela não fica congelada em atender a necessidade do irmão, mas ela progride, ela prossegue e ordena que este irmão trabalhe para que ele ajude outro necessitado e assim por diante. A não ser em casos excepcionais, depender da igreja é uma espécie de oportunismo e mau testemunho para as pessoas que estão de fora. É isso que Paulo está dizendo. Agora veja no final do verso 11 que ele já tinha ensinado isso lá em Tessalônica. Ele disse que já havia ordenado isso à igreja, ou seja, ao que parece, os irmãos tessalonicenses eram dados à preguiça, o que deve ter levado Paulo não somente a chamar a atenção da igreja, como também ele mesmo a dar exemplo, trabalhando com as suas próprias mãos, para não depender de um salário pastoral, ainda que ele fosse digno disso. Nós já estudamos isso nos capítulos anteriores. Vamos finalizar então o sermão de hoje com esta parte do versículo 12. Por que o apóstolo Paulo fez estas recomendações? Que a gente tinha que ficar na nossa,
que não podia se meter na vida dos outros e que a gente tinha que trabalhar. Por que Paulo fez estas recomendações? Justamente por causa do mal falatório no mundo acerca da igreja. Irmãos, o mundo está pronto para apontar o dedo para você. Pronto. Ele quer uma oportunidade para falar para você. Olha aí, está vendo por que eu não sou crente? Está vendo por que eu não vou na igreja? Olha aí, aquele pastor roubando, aquele irmão fazendo isso, mentindo, aquela outra fazendo aquilo. As pessoas estão procurando oportunidades para censurar a igreja de Jesus. E a igreja deve evitar isto, ainda que nós somos também pecadores e erramos em tudo que nós fazemos. Porém, devemos andar, como disse o apóstolo Paulo, olha o verso 12, voltemos lá, ele diz: assim, os que são de fora respeitarão o seu modo de viver. No grego aí significa andar decentemente, andar dentro do esquema, do bom esquema. No grego ainda está essa palavra, euschematizai, o bom esquema. Vocês devem andar, diz o apóstolo, de modo que não dê escândalo para o mundo, porque um crente arruaceiro, um crente bagunceiro, intrometido e ocioso, preguiçoso, ele é com certeza não um motivo só de escândalo para o mundo, como também um motivo de vergonha para a igreja. Então Paulo diz no verso 12, bem assim no grego, para que andeis decentemente, ou seja, no bom esquema, para os que estão de fora. Não existe esse negócio de que não temos que dar satisfação ao mundo. Não existe isso. Claro, preste atenção, claro que não devemos dar satisfação ao mundo no sentido que eles cobram de nós. Isso nós não devemos mesmo, não. Tudo que o mundo cobra de satisfação de nós não devemos em nada satisfação a eles. Nós só devemos satisfação a todas as pessoas, enquanto seja aquilo que a Bíblia exige de nós, não que o mundo exige de nós. O mundo não tem moral nenhuma para cobrar nada da igreja. O mundo fala mal da igreja, por exemplo, no sentido de, ultimamente é mais dinheiro, né? Tanto de pastor que rouba, pelo amor de Deus. Olha aí, o mundo fala, olha aí, está roubando, mas você encontra no mundo o quê? Honestidade, é isso? É isso que encontra no mundo? Não. Alguém aqui ali é honesto, igual alguém aqui ali na igreja também é honesto. Mas eles cobram, apontando para as falsas igrejas, para os falsos pastores, e querendo com isso colocar todo mundo na mesma veia. Não, o mundo não tem moral para cobrar absolutamente nada de nós. Entretanto, para o bom caminho, para o bom esquema, a igreja deve mostrar os passos corretos. Paulo usa o mesmo verbo que ele havia usado no versículo 1, né? Andar segundo a forma que agrada a Deus. Irmãos, lembra que eu já preguei sobre isso. Qual que é a forma que agrada a Deus? Santidade, afastamento da imoralidade, essas coisas. Agora Paulo fala o modo de andar diante das pessoas. No verso 1 ele tinha falado do modo de andar diante de Deus. Agora ele fala o modo de andar diante das pessoas, e principalmente os de fora. E quem é que são os de fora? São os não cristãos, irmãos. Eles estão de olho, eles estão olhando para ver se a nossa conduta é decorosa, respeitável, se ela é apropriada, se ela é correta, se ela é decente, se ela é honrada. Já pensou? O crente está aqui na igreja louvando, cantando, aí o mundano vai lá e olha no Facebook do crente, ele está lá postando funk, cerveja, palavrão. O que é isso, irmão? Você tá vivendo uma vida dupla, esquizofrênica? Porque isso é esquizofrenia cristã. Dentro da igreja eu sou crente, no mundo eu sou doidão. Você é doidão? Você é doidona? No mundo? Ora, isso é esquizofrenia. Eu já disse para os irmãos que na vida cristã não existe essa distinção entre o que é sagrado e secular. Toda a nossa vida é sagrada. Toda a nossa vida é um altar diante de Deus. Você está pensando o quê? Que no seu trabalho você pode fazer o que você quiser? Não, a Bíblia ordena como é que você tem que agir no seu trabalho. Você está pensando na sua casa, né?
com a sua esposa, com seus filhos, você pode fazer o que você quiser? Não. A Bíblia ensina e ordena como é que você tem que tratar a esposa, filhos, os filhos tratarem seus pais, seus irmãos. A Bíblia ensina tudo isso, irmãos. Tem crente que diz assim: na igreja tudo bem, eu obedeço a Bíblia, mas na minha vida pessoal ninguém manda não. O que é isso? Isso é cristandade mesmo? Não. A verdadeira cristandade, o verdadeiro cristianismo é aquele que Jesus é o Senhor de todos os ângulos da sua vida. Amém? Jesus é o Senhor de todas as áreas da sua vida. Se Ele não for o Senhor de todas as áreas da sua vida, não adianta você dizer que Ele é teu Senhor na igreja. E finalmente Paulo diz assim, que nada venhais, ou de ninguém tenhais que precisar. Além do testemunho de uma vida justa, sóbria, ocupada, o cristão precisa evitar, principalmente, a necessidade que ele tem dos mundanos, né? Nós temos que evitar isso. Claro que não se contradiz com aquilo que Paulo já falou sobre amor fraternal, mas isso deve ser constante na vida do crente. Constantemente eu devo assistir o necessitado, e não constantemente eu devo ser assistido pela igreja. Olha a diferença. Em casos excepcionais, sim, eu preciso, a igreja vai me ajudar, mas no normal, sou eu que tenho que ajudar. O mandamento da Bíblia, eu vou repetir o que eu disse domingo passado aqui, o mandamento da Bíblia não diz assim, ordeno aos irmãos que fiquem em casa, e esperem os outros irem em sua casa amar você fraternalmente. Se não for, saia da igreja. Não tem esse mandamento na Bíblia, tem? Alguém já viu esse mandamento? Não. A Bíblia nunca manda você, não existe uma ordem na Bíblia para você receber. Ao contrário, capítulo 20, versículo 35 de Atos dos Apóstolos. O que foi que Jesus ensinou a Paulo? No final do versículo 35, o que ele diz? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Jesus chamou a igreja para se doar. Jesus chamou a igreja para se entregar pelo irmão e não ficar em casa esperando que o irmão se entregue por você. Estes são os mandamentos da palavra de Deus. É lógico que quando eu precisar, não devo me envergonhar de precisar. Teve irmão que chegou para mim e falou: pastor, está difícil a coisa lá em casa, não vou negar que preciso de uma cesta básica. Não tem problema, irmão. E é só disso mesmo que você precisa? Quem sabe você está precisando de mais coisas? Quem sabe você está precisando e não está tendo neste momento condições nem de pagar a sua conta de luz? Traz ela aqui para nós, irmão. Você é nosso irmão. Nós vamos fazer isto por você, porque você está precisando disto agora. Isso não se torna uma conduta constante, mas uma necessidade ocasional. E a igreja tem que estar aqui para isto. Para que tem grupo de WhatsApp dos varões? É para ficar marcando futebol? Pode ser, marca. Mas que pegue este grupo também e fala: irmãos, vamos nos reunir e ajudar o irmão fulano de tal, que está numa necessidade material. Quantos pode dar R$10 aqui para a gente pagar? Irmão, 40 irmãos tem nessa igreja, R$10 de cada um, R$5 de cada um, R$200. Não dá para pagar uma conta de alguém que está necessitado, não? R$5 vai fazer diferença em sua vida? Que terrível isto. Portanto, queridos, o que eu quero dizer, aliás, o que Paulo está dizendo, estas coisas nós precisamos fazer gerar na nossa igreja, gerar. As pessoas do mundo têm que olhar e ver quanto nós realmente nos amamos, como Deus nos ensinou e como Jesus nos amou. Eu não estou falando somente de necessidades materiais, não. Existem outros tipos de necessidade. Há irmãos que passam por problemas familiares, tem outros irmãos com experiência até de casais, de dar aula para casais, de chamar casais para fazer encontros e ali transmitir a verdadeira palavra de Deus para trabalhar os problemas dos casais. Deus chamou pessoas para isso.
Tome conhecimento, faça parte disso na vida do seu irmão. Oriente a ele sobre casamento, oriente ele sobre cuidado de filhos, oriente ele sobre cuidado de esposa com seu marido e assim por diante. São necessidades que nós temos e nós precisamos de nos suprir uns aos outros. Não é só questões materiais não, irmão. Existem crentes que estão espiritualmente dormindo, existem crentes que estão espiritualmente frios, e você foi despertado pelo Espírito Santo, vai atrás deles, vai em busca daqueles que estão frios. Irmão, eu vim orar com você. O que aconteceu com você? Eu não estou vendo mais você na igreja. Eu estou vindo aqui para poder orar com você. Olha, a palavra de Deus diz assim: olha, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Prepare uma palavra de Deus, leve para este irmão, ore com ele, pegue na mão dele e diz: irmão, vou te trazer, vou te acompanhar na fé, eu vou ser teu parceiro espiritual. Cadê? Isso é fraternidade, isso é amor entre irmãos, porque não se trata só das necessidades materiais, irmãos. Com este sermão de hoje, eu encerro as qualidades do amor fraternal. Mas eu encerro apontando, como sempre, para o nosso modelo, que é Jesus. Quando Jesus veio aqui, ele já veio cheio de amor. Ele já veio cheio de amor por nós. O que moveu Jesus do céu para a terra foi o amor. O amor pelos seus escolhidos. Lembre-se, Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembre-se que Jesus disse para os seus discípulos em João 15, 13, ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, filéu, filos, Filadélfia. Jesus deu voluntariamente a sua vida por seus amigos. Aí pergunta nessa rua aí: quem é amigo de Jesus? Todo mundo vai levantar a mão. Dizer que é amigo de Jesus não te torna um amigo de Jesus. O que é que faz você saber se você é um amigo de Jesus? O que Jesus disse sobre isso. E o que foi que Jesus disse sobre isso? Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Pronto. Perguntar na rua: quem é amigo de Jesus? Todo mundo levanta a mão. Faz a segunda pergunta: vocês fazem o que Jesus mandou? As mãos não se levantam mais. Como pode ser amigo de Jesus? Jesus diz: eu vim para dar a vida pelos meus amigos, e vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Pronto. Você faz o que Jesus manda? Então você é amigo dele. Ele veio morrer por você. Ele veio trazer a vida dele em perfeito amor por você. Ainda dá tempo de você se entrincheirar nas fileiras daqueles que obedecem os mandamentos de Jesus. Esse é meu convite para você. Amigo de Jesus não é quem diz que é, mas quem faz o que ele manda. E Jesus era manso. Ele diz: aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Não é só de palavras, é de coração. Eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Queridos, Jesus não era um abelhudo, não ficava se intrometendo na vida de ninguém. Ele era manso, ele era humilde, ele ficava tranquilo na dele, e ele trabalhou com as suas mãos até seus 30 anos, como diz a lenda popular, né? O pensamento, na carpintaria do seu José. Ele trabalhou até seus 30 anos de idade, e depois foi fazer o ministério do pai dele. E como ele sobrevivia? Porque havia pessoas que contribuíam para
a obra ministerial de Jesus. E no fim das contas, o que foi que ele fez? Tudo aquilo que ele havia recebido daquelas pessoas. Muito daquilo Judas roubou, né? Judas ficava na tesouraria lá, mas ficava roubando. Mas Jesus Cristo, no fim de sua vida, no fim do seu ministério, ele foi para a cruz do Calvário, para provar para você a maior prova de amor que alguém pode dar neste mundo. Maior prova de amor não é os casais de namorado que encontram a menininha, fala para ela, vou te dar a maior prova de amor, vou casar com você. Outros falam outras coisas que nem é lista a gente falar aqui, né? E chama isso de prova de amor. Mas Jesus Cristo, ele nos chamou e disse assim, venham aqui, deixa eu dar a maior prova de amor que o mundo jamais conheceu. Vocês estão indo para o inferno por causa de seus pecados. Eu vou pegar todos os pecados de vocês e vou colocar sobre mim, e vou sofrer a ira do meu Pai, que seria derramada sobre vocês lá no inferno. Eu vou sofrer na cruz no lugar de vocês, para que vocês não tenham mais dívida nenhuma com Deus, e que no fim das contas vocês sejam salvos por minha causa. Este é o maior amor, esta é a maior prova de amor que Jesus Cristo veio dar. E de fato ele foi para a cruz. Ele não foi para a cruz cabisbaixo. Me pegaram no jardim do Getsêmani de madrugada, eu não estava esperando. Eu fui pego de surpresa. Não, a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 27 e 28, ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu dou a minha vida e recebi do Pai autoridade para pegá-la de volta. Jesus estava dizendo que ele tem poder, ele tinha o poder dado pelo Pai para dar a sua vida por nós, e ao terceiro dia para restituí-la na ressurreição dentre os mortos. Esta é a maior prova de amor que já foi marcada na história da humanidade. Esta é a maior prova de amor que alguém pode marcar, que alguém pode colocar nos anais da história. O Senhor Jesus Cristo desceu do céu por amor, subiu numa cruz por amor, desceu à sepultura por amor e ressuscitou por amor, e foi para a destra do Pai, onde ele está assentado à direita de Deus, e está intercedendo por amor pela sua igreja, pelo povo de Deus. Este é o amor que chama você hoje. Este é o amor que chama você hoje para ser o exemplo do maior amor que nós devemos imitar. Wesley pregou ontem aqui, e quando ele falou no final sobre uma comparação, imagine você no céu. Você chega no céu e encontra lá Paulo, Pedro, e você fica admirado e diz, Paulo, me conte sobre sua vida, como foi tudo. E Paulo te conta tudo que ele fez pelo reino de Deus. Aí de repente Paulo vira o jogo e fala para você assim, agora me conta a sua vida. Como é que você foi lá no reino de Deus? Irmãos, eu fiquei envergonhado. Eu fiquei envergonhado. Eu gostaria de ouvir todas as histórias de todos os personagens que estão no céu, mas eu não gostaria de contar a minha. O que nós temos feito pelo reino de Deus? O que nós temos feito para nos amar uns aos outros? A necessidade do meu irmão me comove, não só a financeira, mas a necessidade psicológica que ele tem, o mal-estar que ele está passando, a dificuldade, a tristeza que comove a vida dele, que joga ele na depressão, mexe com você. Você é capaz de tirar 1 hora de sua semana, não é do seu dia, de sua semana, 1 hora, para ouvir seu irmão na tristeza dele? Queridos, o maior exemplo foi nosso mestre, e nós estamos falhos nestes exemplos. Que o Senhor nos desperte para o verdadeiro amor fraternal. Esta é a mensagem do Senhor para nós. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus.